ver o que o Tá Petri bom, tem pra cara? falar E é aqui, ó. isso aí, cara. Essa é a minha vida. Eu tô construindo um estúdio É novo pra tarde poder demais falar pra mudar, o merda cara com vai maior falar. qualidade. Essa, basicamente, é a minha vida. Porque, cara, é isso que tá passando bastante na minha cabeça ultimamente. O que você faz quando você tem 36 anos e você descobre que a sua cabeça foi montada da maneira errada? O que você faz, cara? O que você faz depois disso? Porque, assim, Como assim, montada da coisa errada? Ele tem eu alguma percebi nos coisa... últimos meses que eu me comunico muito mal. Eu tenho vício de linguagem, eu tenho vício de raciocínio, eu fico andando em círculos no meio dos meus pensamentos por várias vezes. Eu estrago piadas boas, eu soterro coisas interessantes no meio de um lamaçal de confusão linguística. E eu tava pensando, cara, sobre isso. Eu acho que eu acho que eu cheguei nesse ponto porque eu passei minha vida inteira achando que tudo se resolvia no improviso. Então eu passei 14 anos abrindo esse microfone e só falando, contando com a tal Pode da crer. honestidade. Porque se você for honesto, você vai. Cala a boca, cara. Pelo amor de Deus, é muito chato, cara. Mas por um tempo Assim, funcionou pode esse falar, negócio eu tô bom também de pensar só em- ser honesto e assim, acessar as coisas e deixar o não pode pensamento improvisar. fluir. Uhum. Por um tempo funcionou isso, só que eu devia ter feito um trabalho profissional junto com isso. E nos últimos meses eu percebi que a minha cabeça ela tá cheia de buraco. Ela é ela é tipo uma rua de São Paulo. Tem buraco por todos os lugares e o meu pneu tá estragado. E eu, cara, eu tava pensando, cara. Eu sei exatamente onde que isso começou. Eu lembro de um dia, quando eu era jovem, que a minha mãe chegou com um monte de caixa com um livro na minha casa. Na minha casa, não morava sozinho. Mas eu lembro um dia que a minha mãe chegou em casa com uma caixa cheia de livro. Ela organizou todos os livros na prateleira do meu quarto, virou pra mim e falou: Arthur, é o seguinte, você vai ter que ler tudo isso aqui pro vestibular. E eu lembro que eu Caralho. olhei para aquilo e pensei, como? Então, assim, na minha juventude, eu passei de um cara que nem sabia o que era um livro para um cara que obrigatoriamente teria que ler 8 milhões de palavras em tantos meses, porque senão eu ia ser burro, eu não ia passar no vestibular e eu ia virar mendigo. Então, assim, foi uma relação muito ruim com a educação. E eu lembro que eu pensei na época, livro? Que bobagem é essa, cara? Eu preciso ganhar uma Champions League aqui com o Getafe na minha Master Liga do Winning Eleven. Deixa esses livros pra lá, cara. Deixa lá, cara. Cara, e só agora, em 2026, eu percebi a falta que me faz aquele Brás Cubas que tava na prateleira do meu quarto aquele tempo todo, cara. Se eu soubesse que aquilo ia me ajudar a me comunicar melhor. Mas é exatamente essa que eu tava falando no outro vídeo lá também. Que acho que foi ontem, não sei quando foi. Mas sobre essa questão do o ler. Que é. Tipo, aí é que tá. Tem mais essa questão ainda, tá ligado? De tipo. De eu perceber a diferença que faz o ler coisas teóricas, tá ligado? Sobre assuntos que o cara quer falar. E aí desenvolver na teoria do que o cara quer falar. Porque daí tu acompanha o argumento do início, o meio e o fim, bem articulado através de um livro, que é a única forma que um argumento complexo consegue ter articulado bem, tá ligado? Um vídeo, pra ser articulado daquele jeito, tem que ter, tipo, horas e horas e horas, tá ligado? Então... Mas agora, literatura, assim, tipo, um Brás Cubas, caralho, aquelas loucuradas lá dos russos lá, do Dostoiévski, de qualquer coisa dessas, a Moreninha, sei lá, poema. Poema de uma outra forma, talvez. Mas poema talvez pra entender também a mão de tipo de duplos sentidos e de uma interpretação mais nas entrelinhas, né? Mas aí, tipo, eu quero ainda voltar a ler literatura dessa coisa fantasia, ou nem fantasia, mas literatura por si mesma. Pra perceber qual é a diferença hoje. Agora, percebendo a diferença que faz acompanhar um argumento articulado sobre alguma coisa teórica, a diferença que vai ser a literatura. O que eu sinto que a literatura impacta. Aí vamos ver o que o Petri tem a dizer sobre essa questão aí. Eu não teria me esforçado tanto pra contratar o Ibrahimovic pro Getafe.
E aí, cara, porra, é foda, cara. Essa semana, cara, eu tava assistindo um documentário sobre o George Carlin. E o problema de assistir. Quem é esse cara? George Carlin. Ah, tá. Qual é a pedra desse aqui? Vamos ver. Israel é considerado um dos influentes, uma das figuras da comédia mais influentes da coisa, porque ele explora tipo política, religião e a língua inglesa. Caralho, pode crer. Um documentário sobre um gênio é porque os criadores do documentário, eles sempre te explicam por que aquele gênio é um gênio. E aí você é obrigado a encarar a sua própria história e entender por que você não é um gênio. Porque as duas vidas não têm nada a ver uma com a outra. Então, assim, no documentário do George Carlin, eles estavam mostrando que o George Carlin, ele nasceu numa família de músicos e artistas. Então, eles estavam todos envolvidos sempre com essa área cultural da vida. Então, eles estavam me explicando que o George Carlin, ele cresceu ouvindo muita música, muito jazz, muito funk, anos 50, 60, e lendo muita poesia. E aí o cara explica... Ele pega os textos do George Carlin e ele mostra como por trás daquelas palavras, daquelas ideias, o show dele tinha um ritmo musical. Então tinha muita rima, tinha refrão, tinha estrofe, tinha final. O show dele, basicamente, por trás das palavras, das piadas, era uma trilha sonora. E é por isso que quando a gente vê, a gente se empolga tanto, a gente fica hipnotizado com aquele negócio. E aí eu tava deitado no sofá, comendo um hambúrguer, tomando uma Pepsi Black, porque esse é o meu novo eu não tomo mais Coca Zero, eu tomo Pepsi. E eu tava nessa situação patética e eu... Vamos ver uma coisa aqui, ó. Boycat. Vamos ver como é que tá a Pepsi na situação dela aqui. Porque, pra quem não sabe aí, ó, Coca-Cola Boycat aqui é pra vocês checar que tipo de empresa é decente, que tipo de empresa é que nem uma Lady Gaga, assim, tá ligado? Pepsi, obviamente, né, como Pepsi e Coca. A Pepsi comprou a SodaStream por 3,2 bilhões de dólares e é dona de 50% da Sabra. E as duas companhias que tiveram vantagens lá, que se aproveitaram da ocupação que tem lá na Palestina, lá do pelo de Israel. Então, é sobre isso, né? É sobre isso. Pepsi, Coca-Cola, essas empresas, tipo, além de participar de tudo aquilo ali, porque se tu é uma empresa que tu aceita, tá aberta num país que comete um genocídio, num país que oprime uma população, num país que oprime uma população que não é nem a própria... É a população local, mas é uma população que cria um sistema, uma forma de Estado para trazer pessoas de todo lugar do mundo que são oprimidas nesses outros lugares do mundo para viverem ali. Dentro desse Estado que tem o respaldo internacional para oprimir outros grupos étnicos que estão ali dentro também. E começar a expulsar eles cada vez mais daquele território até chegar em 2026, que a gente tá hoje, onde tem um genocídio acontecendo para os caras tentar limpar todo um grupo étnico que existe dentro daquela região. Pra eles poderem dizer, mas não tem ninguém morando em Gaza ali, é só a gente construir um monte de... Tá ligado? E empresa que nem a Pepsi e a Coca estão lá, existindo lá dentro disso aí, ó. Como se nada tivesse acontecendo, tá ligado? Como se, tipo, pô, a gente tá só vendendo refrigerante. O que eu tenho a ver com o bagulho? Eu tô só vendendo refrigerante. E eu comparei a minha vida com ele, eu pensei, caralho, a minha formação intelectual é PlayStation e Limp Bizkit. Não tem como. Se algum dia eu me inspirei por esse cara, eu tava completamente maluco. Se algum dia eu vi um negócio desse cara e pensei, porra, eu quero fazer um negócio assim. Ouvindo Rolling, Rolling, Rolling. É por isso que basicamente tudo que eu falo tem essa musicalidade horrível. Mas não tem nada que eu possa fazer, cara. Tem nada que eu possa fazer. Porque eu percebi uma coisa, cara. Eu percebi que todo ser humano é um computador que você só pode montar até os 17 anos.
Até os seus 17 anos, você pode escolher as peças que você vai querer pro seu computador. Então, se você lê Já não bastante, sei se qual é. você ouve música, se você vai no Não, museu, não se sei. você estuda Olha, teatro, vamos ver, deixa ele terminar. oratória e faz coisas voltadas para esse lado, você está escolhendo boas peças, uma boa placa de vídeo, uma boa memória RAM, um HD grande, um processador da Apple, só coisas boas. Mas se tu passa a adolescência inteira dormindo, jogando videogame e sendo vagabundo, você basicamente monta um PC da Xuxa na sua cabeça. E aí quando você chega nos 17 anos, o técnico aperta o último parafuso da CPU, olha pra você e fala: "Bom, cara, foi isso que você montou. Essa é a sua CPU. Boa sorte." E você sai no mundo com o PC da Xuxa na cabeça. Não, com o eu não acredito nisso aí. Eu acho que não é bem assim, tá ligado? Pô, eu acho que, tipo, realmente, se o cara passa a adolescência inteira ali sem nenhum tipo de engajamento, eu sou muito grato a, tipo, a muitos dos amigos que eu tive, a muito tipo, do meu pai ser um cara que lia pra caralho. Muito, tipo, pura literatura, né? Mas, tipo, que lia, que tinha essa coisa por ler. Então eu sempre gostei de ler. É um cara com quem eu sempre, tipo, discuti sobre política e discuti sobre coisa, por mais que eu não soubesse nada, mas eu ainda na escola tinha um contato com umas opiniões que não eram muito com a dele. Tinha uns amigos meus já que sempre foram mais estudiosos, e então eles estudavam, aí eu trocava ideia com eles porque eu me interessava, então eu sempre tive essa coisa. Então, claramente, foi mais fácil para mim chegar num lugar onde eu tenho essa vontade e essa coisa por engajar com esse tipo de estudo e entender as coisas e papapá. Mas eu não acredito que nunca é. Tipo, esse é o bagulho do homem versus máquina, tá ligado? Uma máquina é um bagulho que, sim, tem essa. Não digo que tem uma limitação, né? Porque é que nem um computador, tu pode trocar depois a placa-mãe e usar. É o barco do Perseu, tá ligado? Vai trocando as peças. Mas eu acho que esse entendimento do que é ser humano, que é tipo. É a questão do caralho, tu é criança, tu tá novo no mundo, tu tá aprendendo tudo, caralho, aprendendo. Fufufu, tudo é muito emocionante, tudo pá. Depois tu vira adolescente, tu começa a achar que tu tem certezas, tá ligado? Tu começa a achar, caralho, agora eu sei de coisas. Tu ainda tá aprendendo muita coisa, mas tu começa a achar que tu já sabe coisas, tá ligado? E aí tu vira adulto. E aí tu acha, que nem o que ele falou ali, pum, a partir daqui já era já, tá ligado? Já tô. Fechei o computador, agora é isso aí. E aí essa ideia de que quando tu vira adulto, tu não aprende mais, tu não pode mudar mais. Tu é o que é e agora isso aqui só vai, tá ligado? Mas tu já é o que vai ser. E aí, meio que tipo, é por isso que eu não me considero nem um adolescente, nem um adulto, tá ligado? E é por isso que toda essa questão, tipo, a Brotohouse, tá ligado? Essa ideia de ser um brotozoário vem dessa questão aí, tá ligado? É tipo, o que é um brotozoário, basicamente? Na minha cabeça, do tipo, começou com uma palhaçadinha de jogo de LoL lá, de timezinho pro LoL e tal, mas depois eu fiquei pensando sobre isso e aí se o cara, tipo, na minha cabeça, o que hoje significa ser um brotozoário, que é o que eu tento ser e o que eu tento passar quando eu falo sobre isso, quando eu falo nem sobre isso, mas quando eu falo com pessoas e sobre, principalmente sobre amadurecimento. Tá, o protozoário tá muito conectado à minha concepção de o amadurecer, tá ligado? Porque é muito essa questão do etimologicamente, usuário vem do ser, né? Uma categoria de ser, ou seja, o protozoário é o primeiro dos seres. Um zoológico é um lugar onde ficam os seres vivos, tá ligado? Então, zoo vem do grego da zoa, que é vida, que é uma forma de vida. E broto, o que é um broto? O broto é aquela plantinha, tá ligado? É quando a planta desabrocha, é quando ela tá crescendo, é quando ela tá em fase de crescimento. Então, um protozoário é um ser em fase de crescimento, basicamente. E só que é sobre isso, é viver a vida como um protozoário, tá ligado? É entender que mesmo a adolescência, mesmo que ela acabe, e a vida adulta, mesmo que ela chegue por questões de responsabilidade e estudos, ou seja, quando o cara é adolescente, o cara vai estar na escola, vai estar provavelmente morando com os pais, se estiver trabalhando, não vai ser para sustentar a casa, talvez para ajudar na casa, mas na maioria das vezes tu não vai estar sustentando a casa sozinho, obviamente, principalmente no Brasil.
existe, tá ligado? Não principalmente, mas especialmente, né? Mas é sobre isso. E aí quando o cara é adulto, toda essa situação social já muda, porque daí tu já vai provavelmente estar mais morando sozinho, já vai estar trabalhando full time, mesmo que estiver estudando, é mais uma coisa secundária junto com o trabalho, que é a principal coisa da vida. Então a responsabilidade aumenta, tudo aumenta, mas independente de qual desses pontos tu tiver socialmente, internamente, essa questão do o ser um protozoário, independente de qual fase da vida tu tiver socialmente, internamente tu tá sempre aberto para tipo, este sou eu hoje, o Luiz que se entende como um socialista, que se entende como alguém que é atraído pela ideia do anarquismo e a crítica a uma estrutura de poder, a toda essa coisa, papapá, e como pensar as formas que uma estrutura de poder pode se dar e quais as consequências que elas podem ter. Um Luiz que é muito interessado em aprender línguas, que fala 3 idiomas, 4, 5 idiomas, 3 idiomas fluentes, 5 idiomas, assim, brincando, que é muito interessado por isso e quer aprender mais, que quer ser um comunicador online, um criador de conteúdo, um youtuber, um seja lá como é que, tá ligado? Tudo isso sou eu hoje, que é um homem um homem até onde vai, um hétero até onde vai, e amanhã, se eu explorar mais essa questão da minha sexualidade e descobrir que, caralho, na real que a sexualidade é uma coisa extremamente fluida, até hoje eu sempre fui hétero, mas se eu me interessar por um homem amanhã, ou então, até hoje eu sempre me senti como um homem, mas se eu começar a entender mais o que significa ser homem, o que significa não ser um homem e como essas coisas se dão e quiser questionar o meu gênero por não fazer mais sentido pra mim, ou seja, é estar aberto pra tudo isso, entender as consequências, entender as consequências não, mas entender que tudo é fluido, tá ligado? Nada é. As coisas estão, eu estou, isso que eu sou hoje. E pode ser que amanhã eu não seja mais, pode ser que amanhã eu seja outra coisa, ou passe a seja outra coisa diretamente não, né, mas esteja aberto pra sempre daqui a 5 anos eu olhar pra trás e ficar, caralho, coisas mudaram, né, chefe? Óbvio não vai ser de um dia pro outro, amanhã é uma figura de linguagem. Mas, tipo, exatamente sobre isso aí que o Petri tá falando, tá ligado? Que é essa questão do tipo, caralho, e aí não dá de mudar, tá ligado? Peraí, pô. É exatamente sobre isso ser um protozoário. Ser um protozoário é entender que o ser humano, na verdade, é um estar humano. É um. Isso que tu tá hoje, esse interesse que tu tem por leitura, esse interesse que tu tem por aprender as coisas, essa capacidade que tu tem de falar um outro idioma que não é o teu idioma natal, tudo isso está. Se tu tiver tempo livre, se tu tiver as condições materiais de investir o teu tempo em aprender uma outra língua que te interesse, se tu tiver condições materiais de investir teu tempo em sentar e ler um livro, cada vez, quanto mais tu te esforçar pra fazer isso, melhor tu vai ficar. Maior vai ser a tua capacidade de engajar com aquilo, e daqui a pouco tu vai estar falando um outro idioma, daqui a pouco tu vai estar lendo um livro por mês, daqui a pouco tu vai estar sendo capaz de conceptualizar coisas que tu não era capaz antes, tá ligado? Isso é ser um protozoário, tá aberto pra entender que qualquer coisa que tu é, na verdade, está. Tá ligado? E você tenta fazer coisas, você tenta se comunicar, você tenta criar. E nada funciona, e nada você olha e pensa, isso aqui tá legal, isso aqui tá do jeito que eu imaginei. Não! Nada. Por quê? Porque você montou um PC da Xuxa na sua cabeça. Você não montou um iMac M12. Sim, pô, mas dá de Entendeu? mudar as peças, não. E Pode comprar uma peça nova o pro pior PC. da vida, cara, é que um dia o seu software, que é a sua consciência, consegue magicamente olhar pro hardware que você montou e ele consegue perceber que você montou um PC da Xuxa. Então chega um momento da sua vida que você pensa, que você percebe, o meu computador é uma merda. A minha CPU é um horror. E aí você entra pateticamente no modo de tentar atualizar a sua CPU, o seu hardware ou até mesmo o seu software. Então você entra na Amazon e começa a comprar um monte de livro. E aí você entra na Magazine Luiza, compra uma estante e enche a sua estante de livro e você tenta pegar o livro, você tenta ler e você pensa, eu não entendo nada. Eu montei um PC da Xuxa. Eu tô tentando instalar o GTA 6 no PC da Xuxa e não vai rodar.
Sim, mas então tá usando essa mesma metáfora que ele fez aí. Do tipo, instalar. Eu queria ter um botão pra mudar pra mim. Mas aí, ó. Então, instalar o GTA 6 no PC da Xuxa. Essa mão é tipo. Tá, Cupincha. É tipo. Usando essa metáfora que ele falou aí, é tipo o cara pensar assim, caralho. Nunca me interessei por política, nunca me interessei por essa história aí de tipo, caralho, eu só vou lá, acho que os políticos são tudo corrupto, que tudo é uma merda e que tem que mudar, tá ligado? As coisas estão ruins, mas tem que mudar, mas os caras são tudo corrupto e não tem o que fazer. Eu vou dar um jeito de fazer dinheiro suficiente pra mim comprar uma casinha lá no interior lá e já era, tá ligado? Mudar lá pro interior e ficar lá, numa fazendinha, alguma coisa assim, e pá, e é sobre isso. E tá na mão, tá ligado? Aí tu tenta instalar o GTA 6. Tu sempre foi assim, a tua vida inteira foi assim, tu nunca te interessou por política porque era muita coisa, era... Não, 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 nunca li nada porque é muito, tá ligado? E aí o que seria instalar o GTA 6, seguindo essa metáfora dele? Seria tu pegar e tentar, tipo, caralho, então tá, eu consigo, então... Aí eu vou olhar alguém falando sobre o quê? Sobre uma revolução socialista inspirada na República Soviética e não sei, e, tipo, alguma coisa assim, tá ligado? E aí tu ficar tipo, caralho, mano, eu não consigo entender nada, Joe. Sim, pincha. Por quê? Porque daí, tipo, tu tá falando de uma outra forma de sociedade. Não, nem falo do soviético, peraí. Deixa eu pensar, mas tipo, vamos falar do anarquismo então, porque é uma coisa que pra mim tá nesse momento. Do tipo, tu quer entrar num debate com alguém falando sobre a questão do que os anarquistas falam, que sempre vai ter algum tipo de autoridade, e o problema da autoridade sempre vai descambar em algum tipo de liderança iluminada que os outros vão estar acabando seguindo, então vai ter essa coisa e essa... Até onde eu entendi essa... E aí é que tá, é até onde eu entendi, porque eu tô tentando instalar o GTA 6 na minha cabeça que ainda não tá preparada pro GTA 6, que é essa complexidade do anarquismo, tá ligado? Como esse outro método, porque eu sempre estudei essa outra coisa aqui, que é a questão socialista, o marxismo e tal. Então, é sobre isso. Por mais que tu nunca tenha entendido, tu não vai instalar o GTA 6 assim, do nada no computador, tá ligado? Tu tem que, bom, primeiro vai lá compra uma memória RAM, aí depois tu vai lá compra uma placa de vídeo, aí depois tu vai lá e tira, desmonta todo o PC, limpa as peças, passa um álcool isopropílico, passa uma pasta térmica, bota tudo de novo, compra um water cooler ali, tenta de novo instalar o GTA 6, vê se vai rodar agora, tá ligado? Aí tu vai ficar, caralho, rodou bem melhor, mas já não tá rodando liso ainda. Bom, aí tu vai lá, troca a placa-mãe, troca o processador, bota mais uma memória RAM, pum, aí tu vai jogar, agora foi, tá ligado? Só que aí tu tem que comprar peça por peça, bom, limpar as peças, botar, testar, baixar os drivers da placa de vídeo, tá ligado? Fazer essa mão toda, limpar o teu HD que deve estar cheio, tá ligado? Mas limpar o HD não faz sentido, porque daí seria a questão da memória, né? Mas, tá ligado? Obviamente tu não vai conseguir instalar o GTA 6 no PC da Xuxa. Mas tu consegue mudar esse PC da Xuxa ao longo de um tempo para que ele deixe de ser um PC da Xuxa, fique um PC massa, e aí sim tu consegue instalar o GTA 6. E aí você percebe, cara. Você percebe. Que a sua cabeça é uma cabeça de uma criança com conta de adulto pra pagar. Porque você tem que pagar as contas. E eu tenho que pagar as contas fazendo isso aqui. É o foda essa mão aí, tá ligado? Como que eu faço isso aqui? Como que pode eu poder pagar minhas contas com isso aqui? Foda Eu quem não paga sei, as cara. contas, né? Aí É muito achar esse estranho. tempo pra comprar essas peças, buscar essas peças, buscar a Estranho. peça que cabe no Mas teu... tudo bem, eu vou continuar tentando, cara. Tentando. Aí você pega um iPad, instala o Kindle e começa a comprar uns livros, você tenta ler, você lê 10 páginas e opta por pegar o celular e rodar os rios. E aí você Foda. pensa, tá bom, será que esse sou eu? Será que esse sou eu e é isso que eu tenho que fazer? E Pois é, foda. Mas é que tá, tipo, eu acho que uma mão que me ajudou muito foi, tipo... Na real que voltar a ler livro de teoria, assim, sentar e ler mesmo, foi uma das coisas que mudou muito foi, tipo... Pegar um tema que me interessava e aí... Bom, ver vários vídeos de pessoas falando sobre aquilo. Aí achar um audiolivro no YouTube, que foi As Veias Abertas da América Latina, e escutar o audiolivro. E aí escutar o audiolivro e tentar acompanhar ele. Tá certo que As Veias Abertas da América Latina. As Veias Abertas da América Latina. É um livro fácil de acompanhar, tá ligado? Porque ele escreve de uma forma massa.
e acompanhar aquele livro todo através daquele audiobook. E aí depois comprar um livro de teoria que vai, tipo, numa mesma linha teórica de, tipo, o capitalismo, como começou, por que aqueles países tiveram as condições de se levantar e virar imperialistas e esses aqui só aceitam. E aí sentar e, bom, agora eu vou ler esse livro aqui. Mas tem que ser uma coisa que te interesse, não pode ser só porque, tipo, caralho, eu tenho que saber dessas coisas, tá ligado? O tenho que saber dessas coisas é literalmente tudo, tá ligado? O que, tipo, caralho, se tu parar pra pensar, caralho, eu não sei dessas mãos, eu não sei nada, eu tenho que aprender. Sim, mas aí quando fala que tu não sabe nada e que tu tem que aprender, porra, tem que aprender tudo, tá ligado? Eu esqueci de mudar o Pedro falar um pouquinho assim, mostrar pra vocês o que ele falou. E é isso? Mas é então, não tem que aprender tudo, tem que aprender tudo. Então não dá de aprender tudo, então tem que pegar coisas que te interessam e aprender essas coisas que te interessam, tá ligado? Mas a base do aprendizado tem que ser o interesse. A necessidade, ela só é para condições materiais, tá ligado? Só pra tipo, caralho, que nem eu agora, se eu quero fazer esse canal aqui, começar a focar bastante em discussões políticas, por necessidade, eu tenho que aprender coisas sobre políticas, conceitualizar coisas políticas. Mas, obviamente, como faz parte dos meus interesses, é fácil pra mim fazer isso. Porque tá dentro dos meus interesses, das coisas que eu fico, tipo, com aquela coisa pra aprender, tá ligado? Tá bom, cara, mas... Tudo isso pra te explicar por que eu tô construindo um estúdio novo. Pra falar merda com mais qualidade. Falar merda em 6K é bem melhor. Falar merda em 6K com um cérebro que tá rodando em 480p. Esse sou eu. E você, cara? Quem você é? Posso falar uma coisa, cara? Montando esse estúdio novo aqui, eu tô... Eu tô percebendo que o problema da vida são fios. Como eu odeio fio. Tem muito fio aqui. É muito fio. Eu tive que comprar extensões de 20 metros pra poder fazer os fios contornarem a sala, pra eles não ficarem no meio da sala, pra não tropeçar e bater a minha cara nos lugares. Cara, como me irrita fio, cara? Eu acho que a coisa que mais me irrita no mundo cotidiano e mundano é a existência de fios. Eu queria que tudo fosse wireless. Até a energia. Eu queria que tudo fosse wireless, cara. Mas o problema de wireless é que qualquer peido que você dá no ambiente cai a conexão, cai o sinal e dá um problema. Então a gente é obrigado a conviver com fio. Você tá entendendo que a gente é obrigado a conviver com fio em todos os lugares? Tudo tem um fio caindo. Tudo tem um fio que você não sabe o que é, que você tira e aí você descobre por que ele era importante. É uma guerra contra fios. Você não consegue ver agora, mas tem tantos fios atrás de mim aqui. Um negócio grotesco. E sabe uma coisa, cara? Você sabe que a raiva, ela te traz coisas muito, muito boas. A raiva, ela te faz refletir se você souber usar ela bem. E eu comecei a pensar no meio da minha raiva por fios, enquanto eu montava esse estúdio, por que a gente precisa de tanto frio? Frio? Por que a gente precisa de tanto fio? Pra ter energia, certo? Aí eu abro minha janela, olho pro céu e tem o sol batendo na minha janela, me dando energia infinita o dia inteiro. Aí você começa a pensar, por que o Thomas Edison não descobriu a energia solar antes da elétrica?